Bienvenidos a una nueva edición de Easy What If, nuestro podcast que les acompaña y ayuda a soñar, a pensar fuera de la caja, a tratar de imaginarnos cómo sería si las cosas pudiesen ser distintas, a tratar de quebrar los límites que hay y a ser más ambiciosos de lo que somos hoy. En esta edición tenemos una gran invitada con nosotros. Ella es Ludmila Ratis. Es ecóloga, líder científica enfocada en conservación de la Amazonía. También ha liderado su trabajo en cuanto a cambio de uso de suelos y la resiliencia climática. Pero no solo eso, si hacemos un doble clic, su trabajo conecta la investigación de campo con la teledetección y el diseño de políticas para proteger los bosques mientras se sostienen los medios de vía rurales y los sistemas de alimentación. Ludmila, muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos hoy. Eu que agradeço, Carol. Um prazer estar aqui com você. Ludmila, sabemos que has estado en este trabajo durante mucho tiempo. Hemos visto cómo cada vez que estás sobre un escenario te presentan como una científica además. ¿Cómo se logra combinar y cómo podríamos pensar más allá logrando la parte científica o la investigación que llegue a las personas y sobre todo a aquellos que están directamente conectados con la vida rural? Sim, Carol. É curioso porque antes de ser uma cientista, eu morava na roça. E roça é, tipo, como a gente chama as pequenas fazendas, né? O meu pai era produtor rural. E então, antes de vir a paixão pela conservação, veio para mim a paixão pela produção agrícola. E E desde muito no início, faz 10 anos que eu trabalho na Amazônia, faz 20 anos que eu trabalho nessa pauta. E no início, eu logo percebi que seria muito mais interessante começar a pensar as pesquisas científicas a partir das conversas com produtores rurais, a partir da conversa com os indígenas e a partir da conversa com as pessoas que ajudam os parlamentares na formulação de política pública. E é preciso energia e dinheiro para poder fazer isso. Às vezes as pessoas não fazem por falta de recurso mesmo. E então o que eu acho interessante fazer é começar a pesquisa com quem está ali na base da aplicação, e aí você vai envolvendo a pessoa ao longo do processo científico, e quando está tudo pronto, todo mundo se sente usuário daquilo. Acho que esse é o essencial para ser feito, envolver as pessoas ao longo do processo científico. Cuando hablas de estas personas, del proceso científico, de la vinculación entre ellas, uno pensaría que es muy, muy difícil, sobre todo teniendo tu experiencia de haber estado en la producción, pero luego en la conservación, el poder lograr convencer, el poder hacer que se entienda qué es lo que está ocurriendo. Bajo la lógica del y si lográramos que todos entendieran que el aumento de la temperatura reduce la producción, dificulta la producción, y pudiésemos tomar, pensemos en el número que tú quieras, 12, 24 medidas, ¿cuáles serían las principales que tomarías hoy para tratar de evitar que siguiéramos viviendo en un mundo que se está contaminando a sí mismo, digamos, o por la acción humana? O grande problema não é conectar a questão da temperatura com a produção, é conectar que a temperatura está aumentando pelos motivos pelos quais ela está aumentando. Ujú. Globalmente, por causa da emissão dos gases de efeito estufa, e localmente, por causa do desmatamento. Então, essa conexão precisa ser feita. Então, da lista das coisas que poderiam acontecer, eu começaria com a conexão clara, as pessoas fazendo a conexão clara entre as mudanças climáticas e as causas das mesmas. A segunda medida que seria em torno da adaptação, que as pessoas estivessem abertas, e se as pessoas estivessem abertas a adotar medidas de adaptação. A terceira coisa seria a questão dos tomadores de decisão. E se todos os planos de candidatos
ao poder legislativo, ao poder executivo, tivessem em mente que a questão climática tem que ser uma questão transversal nos planos de governo. Tem que ter na saúde, na educação, na agricultura, no planejamento, em todas as instâncias. E eu acho que um quarto elemento é: e se nós conseguíssemos o financiamento climático a cumprir a meta de 1,3 trilhão de dólares anuais nessa COP? E se esse 1,3 fosse não só para as comunidades que cuidam, e preservam a vegetação nativa, mas também para aquelas que abriram essas áreas e precisam produzir comida nessas áreas e que poderiam abrir mais, só que vão abrir mão desse direito de abrir mais áreas, porque, eles sabem do ponto um que a gente colocou, se eles desmatarem, vão prejudicar a produção. E se eles desmatarem, eles não estarão garantindo um futuro. Mas a gente precisa ter uma compensação financeira para isso. E para isso a gente teria que ter esse financiamento climático. Y ahí se relacionan todas las que nos dijiste. Y si lográramos eso, pero fuéramos más ambiciosos aún, y pusiéramos ciudades de la Amazonía como este gran laboratorio mundial que pudiese mostrar lo que se está haciendo, ¿cuáles podrían ser ellas? ¿Crees que las comunidades locales estarían dispuestas a poder ponerse al servicio de tomar sus casos de éxito y llevarlos fuera de Brasil? ¿Podrían ser replicables, escalables? Quando a gente fala de populações locais, tem uma sigla longa que reflete o quão heterogêneo é esse grupo. É PIPCTAF, que é populações indígenas, eh, populações e comunidades tradicionais e da agricultura familiar. Então, nós temos quilombolas, nós temos mais de 300 povos indígenas no Brasil, nós temos o pequeno, o trabalhador, o produtor familiar, e estes grupos são muito heterogêneos. Alguns deles dizem: nós só queremos eh, ter a nossa vida, continuar com a nossa cultura, desenvolver as nossas atividades em paz, sem que a mineração, sem que o desmatamento, sem que a grilagem afete o nosso bem-estar. Para outras, é importante ter esse acesso ao sistema financeiro que os não indígenas, os não quilombolas têm. Então, eles querem produzir algumas coisas em diferentes contextos, e isso precisa ser avaliado, precisa ser estudado caso a caso. E outros querem essa conexão, um misto das duas questões. Então, trazer esse exemplo para fora do Brasil, primeiro a gente tem que pensar em quão complexa essas relações são. E é muito curioso e interessante ver como os microcosmos criados por essas organizações dão lições e mais lições em nós que nascemos na cidade, não nascemos nesse sistema de comunitário, né? A primeira coisa, que não tem muito a ver com a nossa conversa, que eu acho muito interessante, é a maneira como eles tratam a educação e a criação das crianças. A segunda é como eles produzem a comida. A terceira é como eles valorizam o descanso, o bem-estar, a saúde. E a quarta é a relação deles com a natureza, que não é uma relação amistosa, mas é uma relação sempre simbiótica. E eu acho muito interessante e gostoso ver essa relação. Y ahí, Ludmila, me imagino también una relación de respeto con la naturaleza, pero si pudieses ahondar un poquito en cada una de esas cuatro, ¿cómo es la relación familiar y con la crianza de los niños? ¿Te llama la atención o que es distinta? Y las otras, ¿no? Que me mencionaste. Ah, hoje nós vivemos muito em silos, né? Muito distanciados dos nossos vizinhos, dos nossos parentes. Essas populações tradicionais, principalmente os povos indígenas, eles não têm isso. Então, a criança que pertence àquela oca, ela vai visitar a oca do vizinho e elas brincam todas. Geralmente, a disposição das casas vem em círculo, então as crianças podem usar aquele círculo para brincar umas com as outras. Geralmente tem um ou dois adultos
juntos, olhando por elas, vigiando ali, enquanto os outros estão trabalhando. As mulheres vão muito para a roça, os homens vão muito para a caça. Existe, claro, uma diferença entre uma comunidade ou outra, mas é interessante ver como as crianças são criadas juntas, num clima de comunidade, de brigas e de Ujú, compartilhamento mesmo. Então, eu acho muito interessante porque é muito como os seres vivos na natureza criam, né? Os seres vivos ujú. sociais criam as próprias, os filhotes. E a questão da partilha da comida. Então, se o meu vizinho não teve uma colheita boa esse ano, porque muitas vezes eles dividem as Ujú. glebas, cada família planta numa área. Então, se o meu vizinho não teve uma boa plantação esse ano, ou se eu plantei feijão e o meu vizinho plantou amendoim, a gente faz uma troca. Sempre tem essa questão cultural da troca que eu acho muito bonita e muito interessante. Y hablaste de salud también, de bienestar, algo que tal vez hoy, como la sociedad más citadina, más de ciudad, no toma mucho en cuenta. Vivimos conectados a un aparato, a un dispositivo que no necesariamente nos permite esa consideración del bienestar propio, ¿no? Sim, a questão da saúde mental é muito interessante, ver, e vivenciar como a conexão é muito maior com os processos naturais do que com os processos artificiais e virtuais que a gente vem criando mais e mais com a internet, com o computador, com o celular. E quando todas as vezes que eu volto e vou e passo um tempo nessas comunidades, é muito interessante ver que eles chamam a minha atenção para algo que eu já não estava mais atenta. Tipo, a gente, a que horas nós um exemplo, a que horas nós vamos acordar? A hora que o passarinho cantar. Não é a hora que o seu alarme, não é a hora que você olhar no relógio. A gente vai acordar a hora que o passarinho cantar. E a que horas nós vamos dormir? Antes da onça sair do mato. Então, e aí fechar a porta da casa, da oca, às vezes faz um fogo ali dentro e todo mundo se esquentando. E o café da manhã era o meu horário predileto, porque todos sentados ao redor do fogo, compartilhando o alimento. E também é uma ingestão de calorias muito diferente da que a gente tem hoje em dia. Os nossos coffee breaks dos workshops, eles eram uma fruta por pessoa. Ujú, Então, ou uma fatia de melancia, uma laranja, e era mm. aquilo. E eu não estava com fome depois. Então, repensando toda a nossa relação com a natureza e com a tecnologia. Muito interessante. ¿Y crees que medidas como esas se pueden adaptar y se pueden llevar a comunidades fuera de los pueblos indígenas? ¿Realmente estaríamos dispuestos a comer solo una fruta en un coffee break y poder seguir con nuestro día? ¿Por qué no lo hacemos además? Ontem nós lançamos um livro. Eu sou autora de um dos capítulos, os organizadores são os professores Ricardo Abramovay e o Arilson Favaretto. E um dos capítulos, eles mostram o exagero na ingestão de calorias no Brasil, por todos os estratos sociais. Eh, nós perdemos um pouco a relação consciente com a comida, né? E por questões históricas, por questões comportamentais, sociais, que realmente tiraram um pouco a questão do pensar, né? Por que que eu estou comendo e o que eu estou comendo, quem produziu e quanto disso eu preciso para mim agora, aqui, nesse momento, e também quem foi que produziu isso? Qual é toda a cadeia? Eu tenho uma sobrinha de 18 anos, a Maria Paula, e ela fala que quando ela era criança eu falava pra ela, quando ela estava com um prato de comida, eu falava pra ela pensar de onde tinha vindo aquele arroz. E aí ela falou que desde então ela não consegue desperdiçar alimento, porque ela sempre olha pro prato de comida e pergunta de onde que veio cada parte ali. Eu acho que eu traumatizei ela, Seguro que mas no. eu espero que ela pague a terapia daqui a uns 10 anos pra se livrar disso.
Mas a gente também come olhando para o celular, Uhum. né, come andando, come eu tô me incluindo Uhum. nessa. Estamos na COP e é difícil comer, sentar e comer sem fazer outras coisas, então Y tomándose el tiempo y siendo consciente de lo que estamos comiendo y demás, ¿no? é difícil. Pero en ese mismo sentido y en esa misma trascendencia que tú tuviste con tu sobrina, por ejemplo, con Ana Paula, eh, ¿crees que Brasil podría, o si lo pensamos, y si Brasil tomara a sus vecinos y generara una cultura de agricultura regenerativa o de comunidades con ese interés, ¿crees que se podría hacer? ¿Cómo debería ser y cuál debería ser el foco? No capítulo desse livro que eu mencionei, Carol, que nós lançamos ontem, a gente fala da tríplice monotonia, do sistema alimentar. E uma delas é a questão da dieta. A dieta, nós tínhamos uma dieta diversificada e que poderia estar aberta a todos os produtos da sociobiodiversidade e que se diminuiu e foca hoje em mais ou menos 11 produtos. Toda essa monotonia, ela cria na paisagem uma monotonia, Ujú. que se reflete também na infraestrutura e que se reflete também no sistema econômico. A gente repensar o que a gente consome em casa tem um reflexo, em algum momento, no mercado. E se hoje nós, aqui na América Latina, produzimos determinadas commodities em grande escala, é por alguns motivos, e dentre eles a questão da nossa dieta, que deixou de ser diversificada porque é mais fácil. Nós produzimos uma área mínima para ser viável no Brasil hoje para plantar soja é de 100 hectares. Nós produzimos só soja porque é mais fácil, porque as máquinas entendem. Ujú. Então, a partir do momento que as máquinas começam a entender o sistema e você começa a respeitar a máquina e para de respeitar a biodiversidade que estava ali, esse sistema não consegue se sustentar. E se o Brasil liderasse essa agenda da agricultura regenerativa e se nós pensássemos na agricultura, mesmo em larga escala, que ela adotasse as mesmas coisas? Hoje à tarde eu participei de um painel com a AMAGE, que é uma empresa muito grande de produção agrícola, e eles estão tentando trazer a lógica regenerativa para o negócio deles. É um desafio muito grande, mas eu acho que é um caso interessante porque eles estão vendo quanto custa e quanto tempo demora. E até então eles estão vendo, nos primeiros 5 anos, eles não conseguem ter lucro quando eles fazem a transição do sistema convencional para o regenerativo. Mas depois que eles passam esse período de 5 anos da transição, os sistemas são muito mais resilientes, principalmente diante dos eventos climáticos extremos que a gente está enfrentando cada vez mais. Qué increíble el modelo de los medios de comunicación es igual. Son 5 años de pérdida y luego empieza a funcionar y funcionar muy bien generalmente, bueno, dependiendo. Pero es tener que aguantar esos 5 años entonces. Si volviéramos a pensar de nuevo, y quiero ser reiterativa, si Brasil pudiese generar este cinturón regenerativo en la región, ¿cuál sería el financiamiento? ¿Cuáles serían las medidas para el 2030 que consideras deberían implementarse sí o sí? É, a união entre o dia a dia, a produção e a ciência, voltando no começo da nossa conversa, é tão importante porque, como nós estamos caminhando junto com a MAGE nesse processo, agora a gente pode responder justamente essa pergunta: quanto tempo demora, quanto custa e quanto tempo demora para o sistema se pagar essa transição? E essa é uma resposta que alguns bancos já nos procuraram querendo saber se a gente já tem a resposta. Nós não temos essa resposta ainda, mas o sistema financeiro quer saber, porque alguns bancos estão desenvolvendo linhas de crédito que respeitem esse tempo e que sigam essa lógica. Tem um banco que já criou uma linha de crédito para que o produtor compre áreas de vegetação nativa para compensar pelo desmatamento que ele fez para além do Código Florestal. E aí eles colocaram um prazo de 20 anos Ujú. para que aquele empréstimo seja pago. E toda essa lógica
ela veio de um projeto de pesquisa que nós temos no IPAM que chama Conserve, que é para compensar produtores rurais que abrem mão do direito de desmatar legalmente. Então, se a gente vai casando a vida real com a ciência, a gente gera dados que são muito importantes para ter esse financiamento climático. Porque uma vez que a gente tiver o 1,3 trilhão, que a gente vai ter no final dessa COP, como que a gente vai gastar? Então, a gente está mostrando mais ou menos esses caminhos. Y si hacemos la última, y ahí te dejamos ir porque sabemos que tienes otros compromisos, pero y si hacemos un doble clic en el lanzamiento del libro donde pudimos estar ayer y tuvimos la suerte de poder escucharte leyendo ciertos párrafos del capítulo en el cual tú participabas además. Y si pudieses dedicar de ese capítulo o de ese libro un capítulo completo a poder pensar en la transición al sistema alimentario, enfocado en el 2026, con KPIs. ¿De qué sería? ¿De qué sería ese capítulo? ¿De qué trataría? Para a gente implementar em 2026? Sí. 2026. Porque hoje é possível fazer isso. Eu queria fazer no cinturão regenerativo que nós vamos criar na América do Sul. A priorização de áreas para conservação e restauro, para nós criarmos paisagens à prova de mudanças climáticas. Até o final de 2026, nós teremos um mapa de quais são as áreas que precisam ficar ali e precisam ser restauradas para que a gente tenha paisagens locais mais resilientes quando tivermos ondas de calor, quando nós tivermos enchentes ou previsão de chuvas muito fortes ou seca, para que a gente tolere mais isso na paisagem localmente. Então, eu estou falando de um misto de mitigação com adaptação acontecendo na paisagem local. Então, para o final de 2026, eu queria muito ter esse mapa, porque é possível hoje com a tecnologia que a gente tem. Em 2008, a gente demoraria 10 anos para fazer isso. Hoje, com todo o avanço tecnológico e com as imagens de satélite que nós temos, é super possível fazer isso em um ano. Entonces me encantaría poder conversar contigo a final de 2026, Ludmila, a ver si ese easy que tal vez hoy parecía todavía un poco un sueño, pudiese transformarse en una realidad y ojalá que así sea. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que la agenda es muy apretada en estos días sobre todo, así que gracias por haberte dado el tiempo de conversar con nosotros. Obrigada, Caro. Que estés muy bien.